Bom, nessa aula eu vou falar sobre criação de usuários e concessão de acessos, permissões de acesso a esses usuários, usando o MySQL. Basicamente, para a gente determinar um nível de segurança de acesso ao banco de dados, eu tenho dois níveis. Primeiro é eu ter um usuário em que eu possa logar, fazer um login em um servidor. Mas com esse usuário eu apenas consigo abrir uma conexão com o servidor. Para que eu realmente possa fazer alguma coisa, aí vem o segundo nível, que é esse usuário tem que ter permissões aos objetos do banco de dados, para fazer acesso aos objetos do banco de dados. Então, os objetos seriam, por exemplo, as tabelas e os store procedures. Então, a gente precisa criar usuários e conceder permissão a esses usuários. Bom, inicialmente, quando você instala o MySQL, é criado o superusuário, o root, que é o superusuário e ele tem permissão para fazer qualquer coisa. Então, usando esse usuário, esse superusuário, eu posso então criar outros usuários e conceder permissões a eles. Esses novos usuários podem inclusive ter permissões de superusuário ou permissões aí de criar outros usuários. Então vamos ver como fazer isso no MySQL. Então primeiro eu vou abrir uma conexão aqui usando o superusuário. Então essa conexão já foi criada, aqui eu chamei de conexão root. Então vou abrir essa conexão com o servidor. E aí a partir dela eu vou usar um exemplo aqui de scripts que vão me permitir aqui criar usuários. Então, para entender isso, vamos ver primeiro como é que a gente cria usuários. Então, para criar usuários no MySQL, eu uso o comando createUser. CreateUser, basicamente eu tenho aqui a especificação de usuários, eu posso criar vários usuários ao mesmo tempo. Essa especificação de usuário, eu defino o nome do usuário, que é composto aqui pelo um nome, arroba o nome do servidor onde ele vai ter acesso. E as palavras-chave identified by, opcionalmente password, e a senha. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um usuário, então create user, usuário Denilson, at localhost, ou seja, no servidor local, ele vai ser identificado por essa senha aqui. Então, vou estar criando esse usuário no servidor local. Então, ok, deu uma criação com sucesso. Bom, como é que eu verifico, então, se esse usuário realmente foi criado e o que acesso ele tem? Então, a gente vai voltar aqui na raiz, aqui, no Home, e abrir uma conexão, criar uma conexão para esse usuário. Então, vou aqui criar uma nova conexão. Vou chamar essa aqui de conexão Denilson. E aqui no username, eu vou colocar o usuário de nome Denilson. Então aí eu vou estar criando uma conexão, vou colocar o default para ele aqui no empresa. Esse aqui é opcional. Vamos fazer um teste aqui da conexão. Ele vai me pedir a senha, então eu tenho que colocar aquela senha lá, 0192, que é a senha que eu dei lá. Como eu coloquei o esquema empresa, ele ainda não tem acesso, então vamos tirar essa empresa aqui, testar novamente. E agora sim, então, acesso com sucesso. A conexão foi testada, agora vamos dar um ok aqui para realmente criar essa conexão. Então eu tenho aqui a conexão Denilson e a conexão root. Então vou abrir a conexão Denilson, então duplo clique aqui. Então ele vai criar para mim uma outra aba aqui, a conexão Denilson. Deixa eu deixar. Eu vou fazer deixa eu abrir uma nova aba aqui de consultas. Vou deixar ela vazia aqui. Bom, então como vocês viram, eu vou abrir aqui, simular isso de duas formas. Aqui numa aba eu vou deixar a conexão Denilson, na outra a conexão do superusuário. Então na conexão do Denilson eu consegui logar, ou seja, eu consegui criar uma conexão. Mas eu ainda não tenho acesso a nada. Observe que a aba de esquemas aqui está vazia.
Então, por exemplo, se eu tentar usar aquele esquema empresa, por isso que eu não consegui criar aquela hora o usuário com esse esquema default, porque se eu tentar executar isso aqui, olha lá, observe que dá uma mensagem de erro. Então a mensagem diz assim, acesso negado para o usuário Denilson nesse database empresa. Então, ou seja, eu consigo logar no servidor, mas ainda não tenho acesso a nenhum objeto, a nenhum esquema e a nenhum objeto desse esquema. Então, esse é o primeiro nível. Eu tenho um login com a senha, eu consigo abrir uma conexão com o servidor de banco de dados. Mas eu ainda não tenho acesso a nada nesse servidor. Então, para eu acessar alguma coisa, eu preciso ter permissão de acesso. Então, vamos voltar lá na conexão do superusuário. E agora vamos ver, então, como é que eu faço essa concedo permissão de acesso para um usuário. Bom, antes disso aqui, quando eu crio qualquer usuário, se eu quiser excluir esse usuário, eu tenho drop user. Drop user, o nome do usuário. Então, isso aqui iria excluir o usuário. Bom, então vamos ver como é que eu faço, concedo permissões de acesso a um usuário. Em SQL, para conceder permissão, é o comando grant. Então, grant, ele tem várias opções aqui no SQL, mas basicamente eu tenho que dizer o tipo de privilégio que eu posso fazer, eu tenho que dizer sobre em qual objeto, ou seja, em qual tabela está a procedure, e para qual usuário, então to user. Aí eu posso conceder um único comando para vários usuários. E aí tem algumas outras opções. Então, basicamente, aí é isso que eu tenho no comando grant. Então, os tipos de objetos são tabelas, funções e procedimentos, e o nível de privilégio pode ser em todo banco de dados, em uma tabela específica, ou em um procedimento específico, ou inclusive, no caso do comando update, em uma coluna específica de uma tabela. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de como fazer isso. Então, no primeiro exemplo, eu vou fazer aqui um grant all. Então, grant all significa que eu estou concedendo todas as permissões, ou seja, todas as permissões sobre, aí vem on, empresa.funcionário, ou seja, todas as permissões na tabela funcionário do esquema empresa to denilson@localhost, ou seja, estou concedendo todas as permissões na tabela funcionário do esquema empresa para o usuário Denilson. Então, como eu estou como superusuário, eu consigo executar esse grant. É claro que o Denilson não iria conseguir fazer isso, dar permissão para ele mesmo. Mas aqui, no caso, eu estou como superusuário, então eu vou executar esse comando aqui. Execução com sucesso. Então, agora a gente pode voltar lá na conexão do Denilson. Então, vou voltar aqui na aba Conexão Denilson. E agora eu consigo fazer, então, o acesso ao esquema empresa. Na verdade, se a gente der um refresh aqui agora, vamos ver que apareceu aqui o esquema empresa. Se a gente abrir esse esquema empresa, tem aqui as tabelas. Por enquanto, eu só tenho a visão na tabela funcionário, que foi aquela que eu concedi permissão. Então, vou executar em use empresa. Então, observe que agora deu acesso, ó, mensagem de sucesso aqui. E como eu tenho todas as permissões na tabela funcionário, eu posso, por exemplo, fazer um select na tabela funcionário. Então, select from funcionário, por exemplo. Então, eu vou conseguir fazer esse select porque eu tenho permissões na tabela funcionário. Então, observe que me retorna aqui o resultado da tabela, dos dados da tabela funcionário. Como eu tenho todas as permissões, eu posso fazer também insert, update, delete. Então, todo o acesso na tabela funcionário. Então, vocês podem fazer alguns testes aqui para verificar. Ok? Mas eu não tenho, por exemplo, acesso à tabela departamento. Então, se eu tentar fazer aqui um select, asterisco, from departamento, então esse aqui vai me dar uma permissão negada. Então, observe aqui embaixo o erro, a mensagem de erro, select negado, comando select negado para o usuário Denilson na tabela departamento. Ou seja, na tabela departamento eu não tenho permissão. Tem, por enquanto, só na tabela funcionário.
Então vamos voltar lá na conexão do superusuário. E agora vamos então dar uma permissão de algumas coisas na tabela departamento. Então, no exemplo aqui eu vou fazer um grant select, insert, ou seja, eu vou dar permissão de select e de insert on empresa departamento, ou seja, na tabela departamento, to Denilson. Então eu vou conceder ao usuário Denilson a permissão para fazer select e insert na tabela departamento. Então ao executar isso aqui, execução com sucesso, estou como superusuário. Agora eu vou voltar lá na conexão do Denilson e agora eu vou testar então de novo esse select asterisco from departamento. Antes eu não tinha permissão, agora eu tenho. Então, execução com sucesso e apareceram aqui os dados do departamento. Ok? Então assim eu consegui acesso. Eu tenho permissão inclusive para fazer um insert. Então, por exemplo, se eu fizer aqui insert into departamento values, então, vou inserir aqui um departamento de, vamos ver quais que tem aqui, eu tenho 1, 2 e 3, então tem 3 departamentos, vou inserir aqui o 4º departamento, de nome teste, gerente, funcionário 5. Então eu tenho permissão de insert. Vamos ver então quando eu executar um insert. Deu um erro aqui, coluna desconhecida. Ah, tá, porque eu tenho que colocar entre aspas aqui é o nome do departamento. Teste. Então vamos executar. E agora então uma linha foi inserida. Então eu também tenho permissão para fazer insert. Então eu vou fazer o select aqui para a gente ver o resultado. Aí vocês vão observar que o departamento 4, teste, foi inserido aqui. Bom, então eu tenho permissão de select e insert no departamento, mas eu não tenho permissão de update. Então, por exemplo, se eu tentar fazer update, departamento, set, mudar o nome do departamento, por exemplo, nome débito igual a mudança. Where ID débito igual a 4. Então vou tentar mudar o departamento que eu acabei de criar, mudar o nome dele. Só que eu não tenho permissão para update. Então vou tentar executar isso aqui. Então observe a mensagem de erro aqui, ó. Comando update negado para o usuário Denilson. Então eu não tenho permissão de fazer update na tabela de departamento. Tenho permissão só de fazer select e insert. Bom, vamos voltar aqui então na conexão do superusuário e agora conceder permissão de update para o Denilson. Então vou fazer aqui um grant update. No caso do update, se eu colocar simplesmente grant update, eu estaria dando permissão para ele fazer qualquer atualização na tabela. Mas eu posso fazer um grant update de uma ou mais colunas específicas. Aí eu coloco entre parênteses quais são essas colunas. Então, no caso aqui, update nome débito. Então, vou conceder permissão para ele fazer um update só na coluna nome débito. On, empresa departamento, ou seja, na tabela de departamento, to, usuário Denilson. Então, vou conceder essa permissão. Ok. Vou voltar na conexão do Denilson. E agora, então, eu consigo fazer esse update aqui na tabela departamento. Então, vou atualizar a coluna nome débito do departamento 4. Então, executei. Execução com sucesso. Vamos fazer um select aqui. E aí, então, vocês vão ver que eu consegui mudar o nome do departamento aqui, departamento 4, para mudança. Bom, eu só tenho permissão de update na coluna nome débito. Então, se eu tentar fazer um update aqui agora mudando outra coisa, por exemplo, mudar o ID gerente, vou mudar o ID gerente, que está 5, eu vou mudar ele para 6. Então, vou fazer um update no departamento, mudando o ID gerente do departamento 4 para valor 6. Então, observe aqui, permissão negada de novo aqui, ó. Então, permissão negada no comando update para o usuário Denilson.
Então eu não tenho permissão para fazer update em outras colunas, a não ser o nome do departamento. Ok? Então é esse o comando grant. Eu posso fazer permissões em vários níveis. Então os exemplos aqui, eu posso usar o all para conceder todas as permissões em uma determinada tabela. Posso especificar quais são essas permissões, então por exemplo insert e select. E posso inclusive, no caso do update, conceder permissão a nível de coluna. Então esse é o comando grant. Assim, alguns exemplos básicos aqui do comando grant. Bom, depois que um usuário tem permissão para fazer alguns acessos ao banco de dados, eu posso querer revogar essas permissões, ou seja, retirar essas permissões. Então, se eu sou um usuário que tem acesso a trocar permissões como superusuário, eu poderia inclusive revogar permissões de acesso. Então, para fazer isso em SQL, eu tenho o comando revoke. Revoke é basicamente o contrário do grant. Eu vou dar um comando revoke, vou dizer quais os tipos de privilégios, em quais objetos, e aí vem o from e user, ou seja, de qual usuário eu estou retirando isso. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Primeiro exemplo, eu vou dar um revoke update nome débito, ou seja, eu vou revogar aquela permissão de fazer update no nome do departamento, on departamento, from Denilson. Então, vou tirar a permissão do Denilson de fazer update na coluna nome débito da tabela de departamento. Então, executei com sucesso, volto lá na conexão do Denilson, e agora, então, se eu tentar executar esse mesmo update aqui de novo, ó, vamos trocar o nome do departamento agora, voltar ele para teste. Então, eu estou conectado com o Denilson, ao tentar fazer isso, eu vou receber uma permissão negada aqui, ó. Comando update não permitido para o usuário Denilson. Então, ou seja, agora eu não tenho mais a permissão, minha permissão foi revogada. Vamos voltar na conexão do superusuário e mostrar mais um exemplo. Agora eu vou revogar aquela permissão de acesso à tabela funcionária. Revoke all, ou seja, eu vou revogar todas as permissões na tabela funcionário from Denilson. Então eu vou retirar as permissões na tabela funcionário também. Então, executei com sucesso, volto na conexão do Denilson. Agora, se eu tentar fazer aqui um select na tabela funcionário, observe de novo aqui permissão negada. Não tem mais acesso à tabela funcionário. Ok? Então é isso. Eu posso então usar o comando revoke para revogar permissões e o comando grant para conceder permissões. Então é isso sobre essa aula de criação de usuários e permissões de acesso. Exemplos aqui básicos de como fazer esse esquema de segurança. Para mais informações, tem um link aqui onde você pode ter mais detalhes desses comandos. Ok?